bem, pessoal que segue o nosso canal? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu estou aqui no município de Itapiraí, no estado de São Paulo. Itapiraí vem se consolidando através do tempo como um hotspot na observação de aves no Brasil, no bioma Mata Atlântica. E hoje eu estou aqui com o Jeffer, que administra a pousada Salve Floresta. Nós estamos aqui na pousada Salve Floresta para bater um papo e ele vai contar toda a história da Salve Floresta e como a Salve Floresta vem desenvolvendo um papel muito importante na observação de aves aqui no sudeste da Mata Atlântica. Eu sou Jefferson Taviano, sou biólogo, guia de observadores de aves e fica aí com a gente que o papo vai ser muito legal. Tudo bem, Jeffer? Olá, como você está? Tudo bem, tranquilo? Esse aqui é o Jeffer, ele já está aqui à frente da administração da pousada Salve Floresta há mais de 20 anos, conhece muito bem o ambiente, as aves da região e com certeza administra como ninguém o local. Tudo bem, Jeffer? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Fala um pouquinho para a gente da sua relação aqui com o município, com Itapiraí. Você nasceu aqui, como que é? Eu venho de Piedade, que é um município próximo, né? Próximo de Itapiraí. Bem próximo. E, na realidade, desde criança eu venho com meu pai para essa região, né? No passado, meu pai tinha um hábito de vir em alguns ranchos de amigos aqui na cidade e a gente frequentava alguns lugares aqui na cidade de Itapiraí. Certo. Então, você nasceu em... Eu nasci em Santo André, na realidade, mas com 2 anos de idade eu fui para Piedade, onde mora minha família. Certo. E essa relação com natureza? Veio de berço? Você cresceu uma criança que já frequentava a floresta? Já gostava de ouvir o canto dos pássaros? Como que foi isso? Então, na realidade eu tinha uma relação, mas um pouco oposta do que eu tenho hoje, né? Quando criança, essa relação com o Itapiraí, né, era justamente essa com a natureza. Eu vinha com meu pai para Itapiraí para a gente caçar. Para caçar, certo. A gente ficava nos ranchos aí nos finais de semana, no feriado, e ficava caçando. Infelizmente, nós brasileiros tínhamos muito mais, acho que hoje vem diminuindo muito esse hábito de caçar através da conscientização, mas infelizmente a gente caçava muito, né? Eu também, quando cresci em Campinas e eu tinha o hábito de ter passarinho em gaiola, então eu ia para o mato com alçapão, caçava, mas eu gostava de ver o passarinho próximo, ter ele na gaiola para ver os detalhes. Eu não chegava a caçar para comer, e matar propriamente dito, mas eu não sei o que é pior, né? Se é matar um passarinho ou se é deixar que ele viva a vida dele preso numa gaiola, né? Eu acho que as duas situações são lamentáveis. Falando agora sobre a Salve Floresta, como começou a Salve Floresta? Qual é a história do local? Tá. O Salve Floresta é um projeto de um brasileiro que vive na Alemanha e na década de 90 ele, através de contatos e palestras que ele fez na Alemanha, ele conseguiu uma doação em dinheiro e uma área na cidade de Pedro de Toledo. Toledo, certo. E ele veio ao Brasil em 94, né, com o intuito de construir o projeto Salve Floresta, né, que em alemão é chamado de Academia Salve Floresta. Academia Salve Floresta? Isso, é um projeto com o intuito de apoio à pesquisa, educação, troca de conhecimento, incentivo à preservação através do conhecimento. Certo. Né? E chegando nessa área, infelizmente a área estava invadida por poceiros, né, e ele não conseguia fazer nada nessa área. E aí, meio que quase desistindo da ideia, né, voltando com as mãos abanando para a Alemanha, ele conseguiu um contato de uma pessoa que conhecia o dono dessa área, que é onde está instalado o Salve Floresta hoje. Então ele veio para cá na véspera, foi meio como uma mágica para acontecer isso aqui. Certo. Ele veio na véspera da volta para a Alemanha, e conheceu o local, ele se apaixonou pelo local e deu certo. É uma área que era desativada da fazenda, né? Onde eles criavam porcos no passado, mas já fazia mais de 7 anos que estava desativado. Aí ele comprou uma área de 4,5 alqueires, dentro de uma fazenda de 5.000 hectares, né? Onde praticamente 100% é a área de proteção ambiental. E na compra, né, nessa área foi construindo e desenvolvendo o seu projeto e a gente hoje tem permissão de uso de toda essa fazenda. Para desenvolver os trabalhos do Salve Floresta. E quando o turista que vem até a Salve Floresta, ele acha vocês como? E qual é o tipo de turista que vocês recebem? Qual é o tipo de hóspede que vocês recebem? A gente teve vários momentos, né? No começo era um projeto
que recebia mais de 80% dos clientes eram alemães. Eram alemães, principalmente por jovens. conta desse trabalho desenvolvido por... Isso, pelo proprietário, que é o Antônio Carlos, que mora na Alemanha. E por várias situações, né, o projeto ele foi tomando novas formas e foi atraindo mais o público brasileiro, principalmente pela estrutura que foi se criando no projeto, né? Principalmente a infraestrutura de hospedagem mesmo, né? Atraiu mais o público brasileiro, começou a atrair mais o público. E no começo disso, quando começou a atrair esse público brasileiro, as pessoas elas vinham aqui para curtir o que? As trilhas. Eu sei que vocês têm aqui alguns passeios, né, que a pousada oferece com guias locais e tal. Então o pessoal vinha aqui para aproveitar que tipo de atividade? Tá. O nosso forte sempre foi as caminhadas. São trilhas guiadas, né? E nós trabalhamos trilhas interpretativas. Ah, que bacana. Porque a intenção é conscientizar as pessoas através dessa interpretação da trilha, para que elas se sentam mobilizadas a ajudar a preservar esse tipo de ambiente, que é a Mata Atlântica. E você, após essas trilhas, onde você vai contando o que tem na trilha, fazendo essa relação para que desperte essa questão de preservação nas pessoas, você acha que isso é efetivo quando você termina uma trilha, quando você está aqui batendo papo, no convívio com os turistas que estão aqui, você acredita que ele sai daqui com essa mensagem de preservação forte nele? Sim, às vezes parece ser um trabalho pequeno, mas eu acredito que através dos pequenos trabalhos que acontecem no planeta que está surtindo efeito, porque com certeza em algum lugar do mundo tem alguém fazendo a mesma coisa, né? E na somatória desses pequenos trabalhos você tem um resultado muito grande. Né? E eu acredito sim, na realidade um do nosso propósito justamente através do conhecimento trazer a mudança. Né? Não com imposição, com leis regulamentadoras, e sim que as pessoas comecem a ter a consciência de preservação. E eu acho que cada vez mais a gente necessita de trabalhos como esses. Eu acho que cada vez mais as pessoas demandam por esse tipo de conhecimento e a gente acaba chegando à conclusão que se a gente não preservar, a gente não tem vida, né? Preservar as florestas, preservar as águas, preservar os animais, então sem isso a gente não vai conseguir viver no planeta, né? Agora, direcionando a nossa conversa para o birdwatching, que é a minha área, né? Você se lembra a primeira pessoa que teve aqui na Salve Floresta que você falou, caramba, essa pessoa é diferente, ela está aqui para ver passarinho especificamente. Você lembra desse momento? Sim, a que me mudou realmente foi um senhor, o nome dele eu lembro até hoje, que é o Emerson Kazek. Sim. Né? A gente não estava com hóspede no momento, era um período de baixa temporada. Inclusive eu estava com alguns amigos aqui, né? A gente estava fazendo um churrasquinho. E ele chegou, bateu no portão, entrou, né? Aí ele começou a contar, né, o que ele estava fazendo, eu achei interessante e falei, fica à vontade, né? Ele foi espontâneo andando por aí, fotografando, né? Sim, sozinho, ele estava se virando sozinho. Isso, eu continuei o meu churrasquinho lá, né? Sim. E aí depois ele voltou, a gente começou a conversar um pouco, né? Ele começou a falar um pouque da atividade, embora eu conhecia já um pouco esse tipo de atividade. Você já sabia que existia atividade de observação de aves como esse corpo que ela tem, que tinham pessoas, diversos tipos de pessoas espalhadas no mundo inteiro que já observavam o passarinho como um hobby. Sim, mas era um conhecimento superficial que eu tinha. Né? E aí o que me chamou a atenção, assim, até ele algumas aves que eu achava que eram um nome, ele me mostrou um outro nome, né? Os famosos nomes populares. Né? Não, até assim, um que eu achava que era fêmea de um pássaro, ele falou, não, esse é um outro pássaro, né? Sim, também tem muito foi bem interessante. E isso me marcou, assim, esse cara, né, que quando ele veio. Aí, bom, enfim, ao decorrer dos anos, a gente sempre teve alguém que veio com esse intuito, mas era uma coisa não muito a nossa praia, né? Você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que esse turista, né, vamos dizer assim, o primeiro turista que teve aqui para observar passarinho, ele veio na baixa temporada, né? Isso. A observação de aves, ela é muito importante nesse quesito para as propriedades, para as pousadas. Porque quando a gente está em baixa temporada, eu acredito que aqui a baixa temporada deve ser o inverno, né?
o clima mais frio, né? Então as pessoas procuram locais onde elas vão ter outro tipo de atividade. A observação de aves ela acaba trazendo para essas propriedades um público que ele antes não viria. Porque quando a gente está no inverno, nessa baixa temporada, as pousadas costumam oferecer alimentação nos seus comedouros para os passarinhos. E como no inverno eles têm menos oferta de alimento na mata, eu estou dizendo aqui na Mata Atlântica, né? Então, as aves acabam vindo para esses comedouros para se alimentar e acaba atraindo muita gente que não viria na pousada nessa época, especialmente para observação de aves, né? E hoje, como você vê essa demanda de observadores de aves aqui na pousada? Você vê que ela está crescendo nos últimos anos? Desse primeiro observador que teve aqui, essa demanda é crescente nos dias de hoje? Como que é isso aqui? Como você enxerga isso? Ela tem crescido e rapidamente. Rapidamente. Qual o período de tempo que você reparou que ela vem crescendo? Nos dois últimos anos. Nos dois últimos anos. Você tem como me dizer uma porcentagem dos turistas que você recebeu nesses 2 últimos anos comparado com o seu turista normal, né, o corriqueiro que você recebia antes, nessa crescente dos observadores de aves? Sim, justamente como você falou, né, no inverno o meu município é baixa temporada, porque o que ele tem mais a oferecer são, pelo o turismo já que acontece, são cachoeiras, trilhas com cachoeiras. Então, poucas pessoas se interessam para cachoeira na época fria, mais no verão. Claro. E como você bem citou, a questão dos pássaros, os comedouros são mais ativos no inverno e atraem mais esse perfil de público no inverno. Ele supre uma baixa temporada para a gente, né? E ele foi bem expressivo. Hoje, assim, se eu fosse comparar com os invernos anteriores, né, foi um aumento de 30%, 40% nos 2 últimos anos do fluxo de turistas que a gente teve. Para os observadores de aves, tá. E o que você acha que levou essa demanda a crescer aqui no Salve Floresta? Vocês fizeram algumas mudanças na pousada, ou você acha que por ela estar inserida em Itapiraí, que já tem outros locais que são que as pessoas já estão acostumadas a vir para observação de aves, trouxe também esse público para o Salve Floresta? O que você acha que mudou? Bom, primeiro, o meu município ele tem atraído pelas suas características, né, bastante observador de aves. Uma, porque as aves estão aqui, né? A gente tem aí mais de 340 espécies já catalogadas. Certo. E aí um local em específico, ele atrai muitas pessoas, né? Para o município. Sim. E nós, há pouco tempo, há um ano, praticamente 2 anos, tivemos um projeto que nós trabalhamos muito a educação ambiental na cidade, né? Principalmente com a escola local. Isso nós temos um trabalho de educação ambiental com as crianças. E o Carlos, né, o proprietário, ele teve a ideia de construir uma pequena torre, né, numa área aqui da pousada, para que a gente pudesse trabalhar a educação ambiental com as crianças, onde pudesse dar um outro panorama da floresta, que elas pudessem subir um pouco no patamar e olhar os estágios da floresta, né, para ter um conhecimento mais amplo sobre o habitat, esse ambiente, né, Mata Atlântica. Que é muito diferente a gente observar a mata de baixo, estando no chão, né, e olhando para cima, do que você subir e elevar o seu nível de olhar para a vegetação que está subindo conforme vai subindo a altura, né, das árvores e tal. Sim. E era um projeto, assim, ele conseguiu um recurso, né, uma doação, e era para fazer uma plataforma modesta, assim, que em torno de 4 a 5 metros, né? Certo. E, enfim, aí por vários motivos a gente começou a construir essa torre, né? E a gente se empolgou um pouco, né? E começou a elevar ela um pouquinho, né? Essa empolgação para nós observadores de aves foi fundamental. E aí a torre ela chegou até 14 metros de altura com 3 plataformas, 4 metros, 8 e 12 metros de altura, né? 4, 8 e 12 metros. Certo. Né? Ela ficou na área que ela está instalada, ela ficou bem próxima à parte superior da floresta, né? A copa das árvores. E com isso começou a atrair observadores de aves, né? Porque era uma estrutura que a gente percebeu foi muito interessante para esse perfil de público. Vale a pena dizer também que no bioma Mata Atlântica, as torres de observação de aves elas não são comuns ainda aqui no Brasil, né? E eu vejo as torres mais comuns no bioma amazônico.
talvez pela altura do dossel da floresta amazônica ser maior que o da Mata Atlântica, essas torres devem ser mais comuns lá. Mas eu acho que a Mata Atlântica não pode ficar para trás nessa questão. Então, vocês vêm com pioneirismo, eu diria, na observação de aves aqui no bioma Mata Atlântica, construindo essa torre que tem aqui no Salve Floresta. Eu tenho certeza que você que está vendo a gente bater um papo aí está super curioso para saber um pouco mais da torre, para ver imagens dela, e aguarda aí que a gente vai colocar essas imagens para vocês saberem, conhecerem um pouquinho mais da torre. Além da torre, que a gente já conversou e viu que foi um diferencial para atrair os observadores de aves aqui, através dessa demanda o pessoal começou a vir, e aí eu sei que muita gente você vai conversando com essas pessoas e elas vão dando dicas também para você ir fazendo mais modificações para cada vez mais atender esse público com qualidade e cada vez mais atrair esse tipo de turista para cá. Quais outras mudanças vocês fizeram? Vocês construíram mais algum mobiliário além da torre especificamente para observador de aves? Sim, a gente tem pensado assim, com carinho, né, com esse público, certo. Porque a gente percebeu não só a oportunidade, né, para suprir uma baixa temporada, mas também que é um público interessante para a manutenção da floresta. É muito legal você falar sobre isso. Né? Porque a gente vê, são pessoas que também querem ver a proteção do habitat, senão não vai haver as espécies voando por aí. Isso é bem óbvio, né? Se não tiver mata, não tem passarinho. Então é um público que nos interessa principalmente por conta disso, né? Faz todo sentido com o projeto Salve Floresta. Sim. E aí, então, nós estamos investindo em algumas outras estruturas, né? Certo. Como alguns comedouros, com até mesmo ali um cenário melhor, né, para melhorar um pouco a qualidade de fotografia. Exatamente. Certo, entendi. E nós construímos agora uma casinha, né, para observação. O que a gente chama de hide, né? Isso. Certo. Mas nós temos assim uma pretensão de construir mais algumas coisas. As trilhas, né? Normalmente as trilhas que os ecoturistas fazem são trilhas longas com outro objetivo, essa interpretativa. Então nós adaptamos algumas trilhas próximas, onde o observador pode, se ele quiser, ele pode fazer sozinho, né? Elas são autoguiadas, né? Enquanto as outras não. Aí é obrigatoriamente a necessidade de um guia. Embora nós temos guias locais também capacitados para condução e também para a identificação das espécies. Tá. Né? Só voltando o que me veio aqui na cabeça agora, vocês levaram em consideração para construir essa torre e o hide em alguma parte da mata específica? O que vocês observaram em volta dessa torre e do hide para falar assim, esse aqui é o local ideal para construir esse mobiliário? A torre, ela, como eu falei, era mais uma questão para a escola. Ela não tinha esse objetivo de dar observação de aves. Né? Assim, quando você faz a coisa com amor, com um sentido, um significado, você acerta mesmo sem querer. Certo. Né? As forças da natureza conspiram a favor. Tudo eu também conspira a favor. Exato. Sim. Então, ela foi construída num ambiente, a torre, por ser uma estrutura um pouco maior, onde não agredisse muito. Certo. Então a gente tem uma área aqui de uma floresta de recuperação, uma mata de recuperação, e a gente escolheu, através, inclusive com um drone, para observar a melhor imagem que tinha, né? Porque a gente queria também uma imagem legal. Aí escolheu 3 espaços, né? E onde ela está hoje foi assim, escolhido a dedo. Isso. Até porque ele não impactava tanto o ambiente. A gente precisou apenas cortar alguns pés de bananeira, né? E uns pequenos arbustos, né? Nada mais. E o que ficou muito interessante, ainda falando sobre a torre, é que ela está encravada ali. Em volta dela tem muito palmito jussara, que a gente sabe que é uma planta que atrai diversas espécies de animais, inclusive de aves, e tem várias espécies frutíferas da Mata Atlântica. Que é o que eu falei, que às vezes as coisas conspiram a favor, né? Porque a gente não imaginava isso. E por acaso ficou bem acho que no melhor lugar. Ficou espetacular. Eu acho que o pessoal tem que vir conhecer. E o hide, você reparou se ali nesse local que ele estava construído tinha algumas espécies de chão de mata, de aves de chão de mata, que o hide é construído para isso? Exatamente. Né? A gente primeiro fez um levantamento de algumas espécies que estariam, e como ela está próxima a uma trilha autoguiada, né? Certo. Onde não só o observador de aves pode ir, é uma trilha bacana, assim, com um riacho paralelo, né? Mas o turista também que está aqui só para descanso, para relaxar, pode fazer uma pequena trilha sozinho. A gente tomou o cuidado dela se afastar um pouco dessa trilha também, né? Para não atrapalhar, uma coisa não atrapalha a outra, né?
Mas foi assim, observado principalmente as espécies e até uma questão de luminosidade da floresta para não atrapalhar quem gosta de fotografar, né? Que bacana. Então vocês repararam em vários detalhes para escolher o local, muito legal. Tá, caminhando para o final do nosso bate-papo aqui, eu queria saber como que você vê a demanda crescente daqui a alguns anos da observação de aves. Você acha que cada vez mais vão ter pessoas, turistas procurando aqui a Salve Floresta com esse intuito? E também tentar falar um pouquinho de como a observação de aves pode ser transformadora na vida das pessoas. Você mesmo falou que era caçador, eu sei que você conhece alguns guias locais aqui também que coletavam palmito, que agora são guias de observadores de aves. Então, tentar traçar um paralelo de como a observação de aves vai crescer daqui para frente e como você vê ela como uma ação transformadora na vida dessas pessoas aqui do local. Bom, eu vejo bem promissor, né, essa atividade. Como você falou, né, um hotspot do meu município, né, sobre observação. A gente está entre os 3 municípios mais visitados do estado de São Paulo para observação. Claro, no meu município somos poucos observadores, né, que é um contraste, até por uma questão cultural, as pessoas têm mais o hábito de caçar do que observar. Por isso que é muito importante o trabalho nas escolas, que você falou que a Salve Floresta também desenvolve. Só uma curiosidade, no começo, as escolas que vinham aqui há 20 e há 25 anos atrás, os alunos, eles tinham uma outra concepção de natureza. Isso me deixa muito feliz, porque hoje, não só, claro, com o trabalho de Salve Floresta, mas a mídia no geral, né, tudo isso, essa conscientização, né, você mesmo citou no começo, né, que é global, a questão de caçar antigamente era muito maior do que hoje, né, então percebo, mas são poucos ainda na cidade que tem essa vontade ou aptidão para observação, né, às vezes há uma necessidade de alguém dar um cutucão, né, como as pessoas... Você começa cada vez mais a ver pelas estradas do meu município observadores de aves, com certeza isso vai refletir positivamente na população também. Eles vão começar a se questionar o que essas pessoas estão fazendo aqui. Todo paramentado, camuflado, você passa de carro, vê dois ali olhando para cima, e cada vez vai desperta a curiosidade. Exato, né? E cria para um lado positivo. Legal. Né? Vai surgir um efeito. E como você vê a observação de aves na vida dessas pessoas que antes caçavam e que hoje tem sendo guia, né, como uma profissão? Sim, a gente tem, né, que inclusive um guia que trabalha conosco, ele é um ex-caçador que agregou o seu conhecimento, né, para trabalhar com a função, né? Ele começa a ver a vida de um outro perspectiva. Ele tem uma autoestima diferente porque as pessoas o respeitam de uma outra forma. Elas valorizam ele de uma outra forma. Mas isso agregado, claro, o conhecimento cultural que ele teve, né, ao longo desse período e, claro, ele também se esforçou um pouco em aprender coisas mais técnicas, estudou um pouco mais, coisas que ele chamava de cuitelinho, hoje ele conhece outros nomes mais adequados, né, em vez de generalizar vários pássaros com o mesmo termo, ele já consegue identificar um pouco melhor tantos sons como... Falando sobre os guias locais, eu que sou biólogo e trabalho, né, em vários locais levando observadores, a importância do guia local é grande demais, né? Principalmente uma pessoa que era ex-caçador. Não tem quem conheça mais o mato como um ex-caçador. Então, eu vejo isso mesmo que você falou, a observação de aves pode transformar a vida do observador, que é um hobby super saudável, né, que leva a pessoa para a natureza, tira ela de dentro de casa, faz ela criar uma relação de amizade que antes ela não tinha, né? A gente vê até a observação de aves como parte de processos de cura para pessoas que têm níveis de estresse elevado, depressão. E então a observação de aves vem como parte de um processo de tratamento e de cura. E ainda mais falando com uma pessoa que era ex-caçador, que conhece muito o mato e hoje tem isso como uma profissão, né? Então, eu acho que a observação de aves é muito importante nessa questão também, né? E eu acho que é válido frisar assim, a importância do guia local, né? Com certeza. Não só porque também ele conhece as regiões onde estão os pontos, né? E ele dá uma segurança extra para o observador. Sim. E às vezes falta... quando o observador, o turista no geral, ele vai para um destino, muitas vezes ele não, na sua grande maioria, ele não pensa
no bem que ele está fazendo para o outro, ele pensa no benefício que ele só está recebendo. Tá. Mas quando ele trouxer para ele essa consciência do bem que ele vai fazer para o outro, o benefício se torna maior para ele também, porque ele está contribuindo. Legal. Quando ele paga, sei lá, ele contrata um guia local, ele vai, claro, vai pagar a diária da pessoa, ele está contribuindo economicamente com, não só com ele, mas com a própria região que ele se enquadra ali. Porque ele está fomentando a região, né? Sim, a questão econômica mesmo, que é muito importante, porque não adianta você falar preservação e não pensar na população que está ali morando naquela área, né? Que muito né? legal você falar Quando sobre você valoriza, né, essas pessoas, você contribui. Então, pode te dar uma satisfação maior, porque eu não estou apenas indo observar aves para a minha própria satisfação, para melhorar a minha qualidade de vida, sei lá, aliviar o meu estresse, mas eu também estou contribuindo com o outro, muito né? bacana. Que é uma questão mais humana. Tá. Né? Eu queria que você citasse rapidamente, fala uma espécie que representa o seu amor pelas aves. Qual a espécie que quando você acorda e vê, você fala, nossa, que legal? Gosto da sabiá-sica. Sabiá-sica, legal. Eu também adoro sabiá. E quase todo observador de aves tem prazer em ver essa espécie. Certeza. Para a gente finalizar, eu queria agradecer muito esse bate-papo e a parceria que eu tenho aqui com a Salva Floresta e que você fizesse um convite para as pessoas virem conhecer. Tá ótimo. Nossa casa está aberta a vocês, né, observadores de aves, e venham conhecer a nossa estrutura, com certeza vocês vão gostar. Nós temos um ambiente tão agradável e familiar que vocês vão se sentir em casa. E aves, né, não precisa andar muito para ver as aves aqui, que ela vem ao seu encontro. Tá? Legal, Vamos conhecer. Muito legal. Obrigado pelo nosso bate-papo. Obrigado a você. Fica aí seguindo a gente no canal, ativa as notificações que cada vez mais a gente vai colocar material interessante para você curtir. Obrigado e acompanhe sempre a gente.